Bem, então é isso, meus amigos. Hoje é a nossa aula de número 77 e a nossa segunda aula sobre a introdução da filosofia de Kant. Tá? Antes da gente começar, acho que vale aqui um adendo, uma explicação rápida, um aviso, né? Que eu já dei em outras aulas, mas não custa repetir. Um curso de filosofia, como nós pretendemos dar aqui, já estamos na aula 77, é um curso que você só tem a visão completa dele quando ele termina, tá? Não sejam ingênuos de achar que o professor de filosofia ele pretende fechar todos os assuntos em uma aula. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu trabalhei lá, sei lá, ética em Aristóteles, isso não significa dizer que eu vou encerrar o assunto ética nas aulas sobre Aristóteles. Por quê? Porque o professor de filosofia ele tem que ter uma visão do geral e ele tem que compreender que a didática, ou seja, a maneira pela qual ele explica um conteúdo, tem que estar de acordo com a percepção do aluno, o entendimento do aluno. Então, por vezes, o que o professor faz? Ele vai dando, né, certas aparências da verdade, né, ou certos pontos da verdade, mas ele nunca tenta dar a verdade como um todo, logo naquela aula, logo naquele assunto. Porque ele sabe que esses assuntos, eles voltarão à tona, voltarão ao palco principal durante as outras aulas do curso. Então é muito importante que o professor haja dessa forma, para que o próprio aluno, de maneira mais ou menos ativa, consegue agir com o próprio intelecto e ir fazendo a colagem dessas verdades, construindo o aluno, dentro da sua autonomia, um panorama mais ou menos completo daquele assunto. Tá? Então, assim, todos os assuntos da filosofia são os mesmos. Só que nós voltamos a ele com abordagens diferentes e com um grau de profundidade cada vez maior. Tá? É assim que se dá aula de filosofia. Por isso que, às vezes, existe uma sensação que é muito comum entre os alunos de filosofia, né, e também entre estudantes de filosofia, de que você presta atenção lá naquele assunto, você fala assim, caramba, compreendi o que o professor tentou falar, compreendi o que esse livro quer dizer, mas ao mesmo tempo que você diz que compreendeu, parece que falta alguma coisa. Ou então, às vezes, você compreende o assunto e no outro dia você vai tentar meditar sobre ele, ele parece que escorreu entre os dedos. E você não consegue vislumbrar ele naquela forma completa que parece que você contemplou no dia anterior. Essa sensação é muito comum. É muito comum. E ela é típica e natural do conhecimento filosófico, tá? Por que isso acontece? Isso acontece porque a filosofia, como nós já aprendemos, é o amor pela sabedoria. O filósofo é aquele que busca a sabedoria por amá-la demais. Tá? Nenhuma outra ciência tem isso. Por quê? Porque amar a sabedoria, buscar a sabedoria, é buscar a compreensão da realidade como um todo. É buscar a compreensão da realidade como um todo. É compreender como a realidade como um todo funciona, se dinamiza. Isso que é fazer filosofia. Mas é óbvio que a gente já tem como premissa nesse exercício filosófico que conhecer o todo aparenta ser impossível. Porque, assim, em última instância, para eu conhecer o todo, eu teria que sair da realidade e olhar a realidade do alto. Né? Então, o exercício filosófico é um exercício que guarda uma certa tensão. Ao mesmo tempo que a finalidade é explicar a realidade como um todo, ao mesmo tempo eu sei que, dentro da minha porca vida, de alguns anos de duração, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu, enquanto filósofo, vou ter de deixar uma espécie de legado para o próximo filósofo, que a partir das minhas considerações vai avançar mais um pouquinho nessa percepção da realidade como um todo. Então é um exercício que nunca termina. Que nunca termina. Por isso eu posso falar com muita tranquilidade, a filosofia nunca vai morrer. Sempre vai ter um filósofo tentando dar uma visão da realidade como um todo, completando ou corrigindo as visões anteriores. Tá? Por isso que nós, enquanto alunos de filosofia, estudantes de filosofia, nós temos essa sensação de nunca estar compreendendo todo.
né? Inclusive, o aluno mais desavisado, ele sente até uma ansiedade, uma angústia. Fala, pô, esse negócio de filosofia não está adiantando muito, porque eu não chego ao ponto final, eu não consigo entender a realidade como um todo, como eu quero. Então, aqui vem a má notícia. Isso não vai acontecer. Você vai se aproximar cada vez mais do ideal, mas não vai alcançá-lo. E isso depende muito também do hábito de meditação do aluno e do estudante de filosofia, para que o exercício filosófico não fique limitado apenas à aula. Entende? Veja que nas outras ciências não é assim, tá? As outras ciências, elas são categorizadas, sim, elas querem dar lá um saber universal e necessário? Querem, mas elas sempre tratam um aspecto da realidade, mas não a realidade como um todo. A biologia estuda os seres vivos. O que não é ser vivo não interessa a biologia. A física estuda o movimento dos corpos, o que não é movimento dos corpos não interessa a física. A química estuda a estrutura da matéria, o que não é estrutura da matéria não interessa a química. Então, física, biologia e química não são filosofia. Não são filosofia. Por isso que o exercício filosófico traz para nós, né, essa sensação esquisita de estar compreendendo os assuntos, de ter uma visão mais ou menos panorâmica da realidade, mas nós temos que lidar com esse fator psicológico de uma espécie de intranquilidade ao fato de que a gente nunca consegue ter o conhecimento total da realidade. Tá? Uma aula de biologia não é assim. Geralmente, quando a gente assiste uma aula de biologia, a gente tem a sensação que compreendeu tudo. Pô, compreendi tudo. Compreendi tudo. Né? Pô, hoje a aula foi boa, compreendi tudo. Na aula de filosofia isso aí não vai acontecer, tá? Você vai compreender grande parte da aula e alguma parte vai ficar como mistério. Que daqui a pouco em outra aula é desvendado. Mas aí surge um outro mistério, que na outra aula é desvendado e assim por diante. Não por um joguinho proposto pelo professor. O professor aqui não quer construir uma linha esotérica de conhecimento. Filosofia é inimiga do esoterismo, né? O que é esoterismo? O esoterismo é aquela corrente que esconde certos conhecimentos para ir revelando aos poucos. Não, não é esse o caso. O professor de filosofia não tem uma pretensão esotérica. Muito pelo contrário, ele quer mostrar tudo. Só que a didática e o próprio objeto de estudo da filosofia impossibilita que ele mostre tudo. Mesmo porque nem ele enxergou tudo. Então isso é um caráter notório da filosofia. Tá? Então, assim, a gente está aqui agora estudando Kant. A gente tem que ter essa compreensão de que o Kant, como um filósofo autêntico que é, apesar das suas falhas, quando a gente usa lá as vacinas da filosofia tradicional para achar os pés de barros na filosofia de Kant, o Kant é um grande filósofo. A gente tem que lembrar que o Kant está tentando, de algum modo, resolver certos problemas que a filosofia veio trazendo. Então a gente tem que ter essa perspectiva. Tá? Então isso aqui é um dado importante. É um ensinamento importante, tá? Espero que vocês tenham clareza sobre isso, ok? Mas vamos ao Kant, que é o que nos interessa, né? Nós vamos trabalhar a filosofia de Kant em 4 aulas, hoje é a nossa segunda aula, tá? E na primeira aula, na aula de segunda-feira passada, nós trouxemos aqui mais ou menos um panorama geral da filosofia de Kant, tá? E basicamente, esse panorama geral, ele é ordenado por um questionamento que Kant faz, um questionamento assim muito autêntico, tá? Muito autêntico mesmo, né? Qual é o questionamento do Kant? O questionamento do Kant é basicamente o seguinte: como é possível a matemática, a física e a metafísica serem ciências? Como é possível a matemática, a física e a metafísica serem ciências? Basicamente, esse é o questionamento de Kant e toda a sua filosofia vai ser guiada por isso. Tá? Para a gente clarear mais essa questão que eu trouxe semana passada, a gente tem que entender essa pergunta, tá? A gente tem que entender essa pergunta. Eu sei que eu expliquei um pouquinho dela semana passada, mas eu acho que a gente precisa um pouco mais de explicação para adentrar melhor a filosofia kantiana. Para a semana passada aquilo valeu, mas agora a gente vai alargar mais um pouquinho a filosofia de Kant. Vou repetir. Como é possível a matemática, a física e a metafísica serem ciências? Por que Kant está se fazendo essa pergunta? Por um motivo muito simples. Olha que coisa curiosa. O que é ciência? Ciência, desde Aristóteles, tá? Ciência é aquele tipo de conhecimento que tem valor necessário e universal.
que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, quando eu faço ciência, eu estou tendo aqui a pretensão de enunciar um conhecimento que é primeiro necessário. Ou seja, eu tenho que enunciar certos parâmetros, certas premissas que, quando nós aplicamos à realidade, nós percebemos que funciona daquele jeito e não de outro. Por exemplo, quando a física enuncia certas leis que regem o universo, essas leis têm a pretensão de serem necessárias. Então, quando um físico enuncia aquelas leis, sei lá, quando Newton enuncia lá suas leis de Newton, ele está dizendo o seguinte, olha, o mundo funciona desse jeito e não de outro. Necessariamente, o mundo funciona segundo essas leis. Então, pelo menos num primeiro momento, pelo menos superficialmente, nós poderíamos classificar a teoria de Newton como uma ciência. Porque as leis que ela enuncia são leis necessárias. Percebe? E um outro valor que o Kant entende como ciência é o valor universal. Ou seja, as verdades que classificam os enunciados científicos têm de ter valor universal, tem que valer para o universo inteiro. Não pode ter exceção, podemos dizer assim. Então, quando Kant fala de ciência, ele está falando de ciência dentro desses parâmetros, que são os parâmetros trazidos desde a tradição. Desde a tradição. Tá? Aristóteles, de algum modo, também enxerga a ciência assim. A ciência tem que enunciar coisas, conhecimentos que são, ao mesmo tempo, necessários e universais. Então, Kant está se fazendo a pergunta: como é possível a matemática ser ciência? Ou seja, como é possível a matemática ser necessária e universal? Como é possível a física ser ciência? Ou seja, como é possível a física ser necessária e universal? E, por último, como a metafísica é possível ser ciência? Ou seja, como é que a metafísica é possível ser necessária e universal? Então, Kant está se fazendo essas perguntas e ele está querendo investigar isso daí, sobre a possibilidade dessas três disciplinas serem ciências. Tá? Por que ele está se fazendo essa pergunta? Ele está se fazendo essa pergunta porque o Kant está totalmente maravilhado, embasbacado, estupefato com as novas teorias científicas. Por exemplo, a teoria científica do Newton, cara. A teoria científica do Newton é um negócio assim assustador. Porque o Newton, olha que coisa curiosa, ele conseguiu, mais ou menos assim, de maneira adequada, explicar de uma forma necessária e universal o funcionamento do mundo através de um jogo de forças. Então, olha o que o Newton está dizendo, ó, existem algumas forças aqui que movimentam a realidade, e quando eu descubro a dinâmica dessas forças, eu consigo chegar a leis que são universais e necessárias. E com essas leis eu consigo explicar tudo. E pior, a aplicabilidade das leis de Newton tem resultados efetivos, funcionais. O negócio funciona. Eu aplico as leis de Newton e tenho resultados que funcionam. Então, a ciência de Newton, a física de Newton, além de nos trazer enunciados necessários e universais, por isso é uma ciência, pior, tem uma aplicabilidade que confirma isso. Porque se a física de Newton não fosse necessária nem universal, a sua aplicabilidade não teria o resultado. Na hora do resultado, o negócio ia falhar. Então, até no âmbito de experiência para obter resultados, a física de Newton funciona. Sei lá, eu consigo calcular com a física de Newton a relação existente entre o cálculo do movimento dos astros e o cálculo da alteração das marés, por exemplo. E os cálculos funcionam, eles se relacionam, pô. Então tem uma aplicabilidade universal e necessária. Então é um negócio genial. A física de Newton é genial. Então isso daí assusta Kant. Só que assusta Kant, por que assusta Kant? Não só por conta disso, mas é porque quando você pega a física de Newton
e traz para avaliá-la filosoficamente, aí acontece um negócio ainda mais assustador. Porque veja que coisa curiosa. Newton está falando de fenômenos da realidade. E os fenômenos da realidade nós só percebemos pelos sentidos, pela experiência empírica. Só que tem um problema. Olha que coisa louca. Pela experiência empírica, eu não posso obter conhecimento universal e necessário. Por um motivo muito simples. Toda experiência empírica impõe um limite. Que limite é esse? Que é de uma experiência singular e particular. Não é isso? A gente viu isso lá em Hume, ó. Tudo bem, eu tenho a experiência que todo santo dia o sol nasce. Mas eu não posso estender isso a uma universalidade, a uma necessidade. Por quê? Porque eu não tenho experiência do dia de amanhã, pô. Eu não tenho experiência de todos os dias. Nem dos passados e nem dos futuros. Somente dos dias que eu experimentei conscientemente. E vamos ser honestos, os dias que eu experimentei conscientemente é uma amostra muito pequena dentro do universo dos dias existentes, até hoje e ainda os que vão existir. Então, assim, é um salto filosófico muito grande querer que você consiga validar um conhecimento necessariamente universalmente por experiências particulares. Você está dando um salto muito grande. Veja que as filosofias, as físicas tradicionais, por exemplo, a física de Aristóteles, dava esse salto tranquilamente. A física medieval dava esse salto tranquilamente, mas agora não dá mais a modernidade. Sabe por quê? Porque David Hume desmascarou esse negócio, pelo menos a princípio. David Hume falou assim, não, isso daí não dá, cara. Ó, tudo bem, todo conhecimento vem da experiência, mas a experiência que eu tenho com o mundo é sempre particular e subjetiva. Como é que daí eu vou dar um salto para falar que eu percebi uma lei que é universal e necessária? Toda a experiência é contingente e particular. Ela é daquele jeito, mas poderia ter sido de outro. E, ao mesmo tempo, só compete aos limites da minha sensibilidade. Como é que eu posso, daí, saltar para um conhecimento necessário universal? Isso é um absurdo. No entanto, a física de Newton aparentemente fez isso, pô. O Newton extraiu leis universais e necessárias de coisas da realidade que, por sua vez, só podem ser percebidas por experiências particulares e contingentes, pô. Pô, então o Newton, o Kant ficou horrorizado com esse negócio. Falei, caramba, como isso é possível? Meu Deus, esse cara construiu uma teoria científica, ou seja, uma teoria que tem valor universal e necessário, a partir de experiências particulares e contingentes. Pô, o negócio maluco. É um negócio maluco. Então Kant vai se debruçar para explicar isso daí. Para explicar isso daí. Veja que as duas físicas que dominavam até a física de Newton eram as físicas da tradição aristotélico-tomista e a física cartesiana, racionalista. O que dizem essas duas físicas, tá? Pode perguntar, Rafael. Daria para dizer, então, que o Hume não iria dar crédito nenhum a Newton? Não é que não ia dar crédito, ele está dizendo o seguinte, o Hume falou assim, olha, o Hume diria o seguinte do Newton, tá? Eu não sei se o Hume leu Newton, apesar do Newton ter vivido antes. Mas o Hume diria o seguinte do Newton, possivelmente. A sua teoria tem funcionalidade, a sua teoria funciona, só que a única conclusão que eu, Hume, posso chegar é o seguinte, essa universalização e essa necessidade da teoria que você criou, você deu esse salto mediante o hábito, lembra disso? Para Hume,
o salto que é dado da experiência particular e contingente para uma teorização universal e necessária, esse salto, ele só é possível mediante o hábito. Por exemplo, a causa e o efeito, que o Hume cita tanto. Causa e efeito não são percepções universais da realidade. Sabe por que não são, Rafael? Porque quando o Hume dá aquele exemplo da bola vermelha que bate na bola branca e a bola branca começa a mover, o que eu percebo é o movimento da bola vermelha e a outra coisa que eu percebo é a bola branca se movendo. Causa e efeito é uma cola que eu joguei na realidade. Mas por que eu joguei essa cola? Porque, habitualmente, quando eu jogo a bola vermelha e ela bate na branca, a bola branca se move. Mas causa e efeito não pode ser comprovado empiricamente, universalmente. Porque eu não tenho acesso ao universo inteiro de experiências de bolas vermelhas e brancas. Eu só tenho acesso às experiências que eu faço. Então, como é que eu salto para dizer que o movimento da bola vermelha é causa e o movimento da bola branca é efeito? Esse salto que eu dei para trazer uma universalidade à minha teoria é por conta do hábito. Porque das 100 vezes que eu joguei a bola vermelha na branca, a bola branca moveu. Então, possivelmente, a interpretação que David Hume faria, a física de Newton, seria o seguinte: esse salto aí que Newton deu foi a partir dos hábitos que ele teve experimentais. E esse hábito nós reconhecemos mais ou menos da mesma forma. É isso que ele iria dizer. Então, assim, o Hume, querendo ou não, ele é o primeiro filósofo da modernidade a mostrar que tem uma treta no conhecimento metafísico, no conhecimento físico. No matemático ele não fala não, mas no físico e no metafísico tem treta. Que treta é essa? Esse salto da experiência particular contingente para uma teorização universal e necessária. E esse salto ele diz que se dá pelo hábito. Só que explicar esse salto pelo hábito não é tão convincente para Kant. O que o Kant vai fazer? Apesar do Kant elogiar muito David Hume, porque apontou para esse problema, o Kant vai tentar trazer uma filosofia muito mais sofisticada para explicar o que Hume simplesmente chamou de hábito. Você entendeu o negócio? Então não é porque Hume vai desmerecer a teoria de Newton. É que Hume vai dizer, olha, as conclusões que Newton chegou são conclusões a partir de hábitos de experiências particulares contingentes, que ele deu um salto lá para o universal. Mas veja, Hume vai dizer, a ciência funciona assim. Então a justificativa de como a ciência é possível para Hume é por conta do hábito. Hábito é a palavra central na filosofia de Hume. É uma resposta satisfatória por um lado, visto que ninguém tinha colocado a atenção nesse problema, mas é uma resposta insatisfatória para a época em que Kant viveu, que é uma época em que a física newtoniana, por exemplo, está muito mais consolidada e os seus resultados já estão aparecendo. Então, o que o Kant vai ter de fazer? Ele não pode se limitar a Hume. Ele vai ter de dar uma explicação mais satisfatória, mais sofisticada, do que simplesmente falar que é o hábito da experiência. Você entendeu, Rafael? Entendi. Beleza. Então, vamos lá. Então, veja, o problema central da filosofia kantiana é esse. Como é que a física, a metafísica e a matemática são ciências? Ou seja, como é que esses três saberes conseguem produzir verdades universais e necessárias? Né? Então, duas físicas faziam sucesso na época de Kant. A tradicional, aristotélico-tomista, e a cartesiana. Tá? Só que olha que coisa curiosa. Essas duas físicas, aristotélica e cartesiana, elas tinham um problema. Elas se baseavam, no final de tudo, a metafísica. O que eu quero dizer com isso?
quanto mais Aristóteles falava da física, ou seja, do movimento dos corpos, quanto mais Aristóteles ia falando, Aristóteles, lá no final, ele dizia, bem, mas o fundamento disso tudo que eu falei não está na física. O fundamento disso tudo que eu falei está na metafísica. E Aristóteles tinha razão ao falar isso, porque, veja, para Aristóteles, existe uma diferença entre a metafísica e a física, entre a metafísica e as outras ciências, que é aquela que eu falei mais ou menos no início da aula sobre a filosofia. O que é a metafísica aristotélica? Presta atenção. A metafísica aristotélica é a ciência do ser enquanto ser. Enquanto que a física é a ciência do ser enquanto movimento. A biologia é a ciência do ser enquanto vida. E assim por diante. Então, o que acontece? Se cada ciência tem o seu objeto em particular, é óbvio que o fundamento dessa ciência não pode estar nela mesma. Porque esse objeto em particular está na realidade como um todo. Então, eu preciso de uma metaciência, que é a metafísica, que consiga trazer para mim princípios que sirvam para a realidade inteira. E que sirvam também de fundamento para essas ciências particulares. Assim funcionava a física aristotélica. Então, quanto mais Aristóteles ia falando do movimento dos corpos, mais ele ia percebendo que o fundamento daquela física não estava na física, mas estava na metafísica. Tanto é que qual é a conclusão de Aristóteles e Santo Tomás? A conclusão de Aristóteles e Santo Tomás é o seguinte, ó, a física tem essa dinâmica, mas os seus fundamentos últimos que aprovam estão em Deus. Lembra? Aristóteles e Santo Tomás, ó, a causa eficiente da causa eficiente da causa eficiente da causa da causa da causa, vai ter que chegar um momento na causa inicial. A causa inicial é o quê? Deus. Então, Deus é o fundamento metafísico da física. Então, assim, o Kant vai olhar para isso daí, né, pelo pouco acesso aos livros que ele tinha, né, lembrando que hoje a gente tem muito mais acesso aos livros de Aristóteles e Santo Tomás do que Kant. Mas ele teve acesso. Mas o Kant vai olhar para isso daí e vai dizer o seguinte, bem, isso daí tem treta. Porque qual foi o salto que Aristóteles deu? Malandramente, na cabeça de Kant, tá? Malandramente aqui é um grifo meu exagerado, mas só para didaticamente a aula funcionar. Qual foi o salto que Aristóteles deu? O salto foi o seguinte, olha só, ele não explicou e não provou que a física é ciência. Na hora dele falar que a física é ciência, ele apontou para a metafísica. Ele saiu dos limites da própria ciência, pô. Do próprio saber que ele pretendia ser científico. Então ele jogou, ele deu um salto. Percebe? Ele estava pretendendo fazer uma ciência chamada física, mas aí na hora de apresentar os fundamentos, como os fundamentos são universais e não tem como ser tirados da experiência particular, ele foi e deu um salto para a metafísica. E aí falou de Deus, pô. Falou de Deus. Só que Deus tem um problema. Deus escapa dos limites da ciência física. Então Aristóteles apelou de algum modo. Você entende o questionamento de Kant, ó? Faz sentido de algum modo, ó. E a outra física que existia era a cartesiana, que nós já estudamos aqui. Olha o Descartes também como é esperto. O que o Descartes fez? Eu tenho que construir uma física que tenha que ter validade universal e necessária, porque é assim que é a ciência. A jogada do Aristóteles foi saltar para a metafísica e chegar em Deus. Qual foi a jogada de Descartes? A jogada de Descartes também é genial. Ele diz, bem, o único saber que eu tenho certeza que é universal e necessário é a matemática e a geometria. Então o que eu vou fazer? Eu vou matematizar, geometrizar a realidade inteira. Pronto, resolvi o problema. Então o que o Descartes vai dizer? Ó, as experiências empíricas, elas são enganosas porque os sentidos nos enganam e o único conhecimento necessário universal que eu posso tirar é o racional.
Porque a estrutura racional humana é universal. Então, as deduções que eu vou tirando de ideias inatas básicas que já estão aqui dentro serão sempre universais e necessárias. Só que quando Descartes foi formulando isso, ele entrou em outro problema, porque ele ficou enclausurado dentro de si mesmo, na razão. Então, como é que ele ia fazer a colagem da estrutura universal e necessária da razão de tudo funciona perfeitamente bem como ciência? Como é que ele ia dar esse salto e ia colar isso com o mundo externo? Visto que o acesso ao mundo externo depende dos sentidos. Como é que ele ia fazer isso? Aí sabe o que Descartes faz? Apela a uma metafísica. Ele diz, não, existe um Deus que é perfeito, que não engana, que não erra, portanto não usa do seu esforço para me enganar. Logo, ele me apresenta o mundo, esse Deus me apresenta o mundo que ele criou, e esse mundo é feito apenas de duas coisas. Corpos, que são substâncias extensas, e substâncias pensantes. Então tudo é corpo, tudo é extensão. Então como é que uma coisa movimenta a outra em Descartes? É como se fosse um imenso jogo de engrenagens. Porque se todo o corpo é uma extensão, então não existe espaço entre um corpo e outro. O movimento aqui que eu fiz com a mão, ó, movimentou o ar, que movimentou uma outra coisa, que movimentou outra coisa, assim por diante. A física está explicada. Então, o que Descartes fez? Ele tirou todas as qualidades do mundo e ficou apenas com a estrutura geométrico-matemática, onde cada corpo movimenta o outro, porque cada corpo tem um formato geométrico. Pronto. Se eu, com a minha razão, com a minha substância pensante, porque o ser humano é substância corpórea e pensante, extensão e pensamento. Se com o meu pensamento eu consigo entender o cálculo e a relação geométrica entre os corpos do mundo, eu entendo o funcionamento físico do mundo. Mas o que Descartes fez? Qual a jogadinha que o Kant vai dizer? Ó, Descartes também não serve. Por que Descartes não serve? Porque Descartes está apelando também à metafísica. Está falando de Deus, cara. Está falando de Deus. Porque senão ele ia ficar enclausurado dentro da própria razão. Então o Kant está vendo isso daí acontecer. Só que agora, do nada, apareceu uma terceira física, que é a física newtoniana. A física newtoniana, ela vai receber críticas, tanto dos cartesianos quanto dos aristotélicos. Por quê? Os cartesianos vão olhar para a física newtoniana e vai dizer o seguinte, nossa senhora, os caras estão atrasando a vida de novo. Estão voltando à tradição. Por quê? Na física newtoniana, as forças invisíveis movem os corpos. Então, veja, se eu largar esse celular, o celular cai, porque ele é movido pela força da gravidade. Então, sob a ótica dos cartesianos, sob a ótica de René Descartes, ou seja, sob a ótica dos cartesianos que viveram depois de Newton, os cartesianos vão falar assim, lá, voltou a tentar entender qualidades invisíveis nas coisas, como faziam a tradição. Então, os cartesianos vão olhar torto para a física newtoniana. E os filósofos aristotélicos, os aristotélicos tobistas, também vão olhar torto para a física newtoniana. Por quê? Porque o Newton, ele não consegue ter uma espécie de correção minuciosa dos conceitos metafísicos. Ao mesmo tempo que Descartes está acusando o Newton de metafísica tradicional, Aristóteles e Santo Tomás acusariam o Newton de jogar no lixo a metafísica tradicional. Por quê? Porque Newton, ele não decorre por dedução todos aqueles conceitos da metafísica apurados e minuciosos que aprendemos com Aristóteles e Santo Tomás. Conceito de potenciato, matéria-prima, matéria, forma e etc. Só para vocês terem uma ideia. Logo nas primeiras páginas dos princípios matemáticos de uma filosofia natural de Newton, o Newton incorre em erros metafísicos. Quando ele vai falar o que é o espaço, ele diz que o espaço é absoluto. Ou seja, que o espaço é uma substância. Que o espaço é um local onde as coisas existem. Então, segundo Newton, se eu tirar todas as coisas,
sobra o espaço. Isso, para a metafísica aristotélico-tomista, é um absurdo. Por quê? Porque espaço para Aristóteles e Santo Tomás não é uma substância, não é absoluto. Espaço para Aristóteles e Santo Tomás é um acidente. Ou seja, o espaço só vem à existência objetiva para Santo Tomás e Aristóteles na medida que existem substâncias. Então, imagine duas substâncias corpóreas. A distância entre os dois é o que chamamos de espaço. Então, para Aristóteles e Santo Tomás, se eu tirar todas as substâncias do mundo, o que sobra não é o espaço, mas é o nada. Eu tirei tudo, sobra nada. Então, é um erro clamoroso de metafísica tradicional que o Newton comete. Então, veja que loucura. O Newton toma porrada dos cartesianos e toma porrada dos tomistas aristotélicos. No entanto, a física do Newton tem mais aplicabilidade do que a metafísica tradicional de Aristóteles e Santo Tomás e do que a metafísica cartesiana. Ou seja, a dita física aristotélica e a dita física cartesiana não são físicas, são metafísicas. E o que o Newton está fazendo é física. Porque os fundamentos da física newtoniana não apelam à metafísica, pelo menos segundo a interpretação de Kant. Gente, por favor, vocês estão entendendo? Então, quando Kant... Tá, né? Então, quando Kant olha... Estou caminhando aí. Tá dando para entender, Gislaine? Tá indo. Então, quando Kant olha para a física newtoniana, ele se assusta, fala, pô, peraí, isso daqui deu certo. Isso daqui deu certo. Isso aqui é física. A física cartesiana e a física aristotélica são física mais ou menos, porque apelam os seus fundamentos à metafísica. A física newtoniana não. Pô, é física. Porque a gente aplica esse negócio aí no modelo, na realidade física e a coisa funciona, pô. Só que ao mesmo tempo que a gente se pergunta, pô, como isso é possível, pelo amor de Deus? Agora fritou meu cérebro. Como isso é possível? Como é que isso pode acontecer, meu Deus do céu? Isso é um negócio assustador. Isso é um negócio assustador. Para a gente começar a responder esse problema, nós vamos ter que introduzir aqui alguns conceitos kantianos. Tá? Eu quero que, por favor, vocês prestem atenção. Vamos lá, vamos lembrar duas coisas antes de eu introduzir esses conceitos. Primeiro, questionamento central da filosofia de Kant. Como é que a física, a matemática e a metafísica podem ser ciências? Segunda coisa, Kant está assustado com a física newtoniana, que decorre nos limites da física sem apelar a uma metafísica e, ao mesmo tempo, enuncia princípios universais e necessários. São as duas coisas que estão assustando Kant. Então, para resolver esses problemas filosóficos que o Kant está trazendo, nós vamos ter de aqui introduzir certos conceitos kantianos, tá? E eu, por favor, peço que vocês prestem muita atenção, tá joia? Seguinte. Segundo Kant, todo conhecimento, ele é enunciado. Enunciado. De que forma? Ele é enunciado, teoricamente, a partir da relação entre conceitos. O que é um conceito? Um conceito é uma palavra que designa um significado. Então, veja, o homem é um conceito. É um conceito. Por quê? Porque quando eu falo a palavra homem, no geral, o homem, tanto a Gislaine quanto o Rafael, ou seja, vocês conseguem entender que eu estou formulando um conceito. Fala assim, pô, ele está falando do homem. O homem é um conceito. Um conceito que visa explicar todos os homens em particular. Só que o conhecimento, ele não é enunciado apenas com conceitos, mas através de uma relação entre os conceitos. Então, quando eu relaciono conceitos, aí é que eu estou produzindo e enunciando um conhecimento. E essa relação entre conceitos
nós chamamos de juízos. Então, no fundo, o conhecimento ele é enunciado a partir de juízos. E o que são juízos? São relações entre conceitos. Então, quando eu relaciono conceitos, ou seja, quando eu enuncio um juízo, quando eu enuncio um conhecimento, geralmente essa enunciação se dá através de uma estrutura linguística, gramatical, que parece ser universal, que é a seguinte: eu sempre enuncio um sujeito, um verbo e um predicado. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou enunciar aqui um juízo, um conhecimento. Ó. O homem é um animal racional. O homem, sujeito, é verbo, animal racional, predicado. Então, todas as ciências, quando elas enunciam o seu conhecimento, elas enunciam através de juízos, que são relações entre conceitos. Tá claro, né? Só que veja que coisa curiosa que o Kant percebeu. Isso aqui é de uma genialidade magistral, tá? O Kant percebeu que os juízos, eles podem ser classificados de duas maneiras. De duas maneiras, tá? Ele pode ser classificado de uma primeira maneira de dois modos. Então, veja bem, vou repetir, os juízos, que são os conhecimentos enunciados pelas ditas ciências, eles são enunciados, eles são organizados através de dois tipos gerais, de duas categorias. Dentro da primeira categoria, ele pode ser enunciado de duas maneiras. Essas duas maneiras são o modelo a posteriori e o modelo a priori. O que é, então, um juízo a priori? É um juízo que eu enuncio sem a necessidade da experiência. Então, sem a necessidade da experiência sensível, eu consigo enunciar um juízo a priori. Então, a gente pode definir o juízo a priori como um juízo não empírico. Não empírico. Vou dar um exemplo de um juízo a priori, tá? 2 é igual a 2. 2 é igual a 2 é um juízo a priori. Porque, veja, eu não preciso recorrer à experiência para concluir que 2 é ele mesmo. 2 é igual a 2. Isso é um princípio da identidade, né? Uma coisa é igual a ela mesma. Eu não preciso recorrer à experiência sensível para verificar isso. Isso é um juízo a priori. Um juízo que não necessita da experiência. Em contrapartida ao juízo a priori, tem o juízo a posteriori. O juízo a posteriori já é um juízo empírico, que é posterior à experiência. Então, por exemplo, a casa é verde. A casa é verde é um juízo a posteriori. Por quê? Porque necessita da experiência. Eu vou ter de ir lá verificar se a casa é verde. Ok? Só que, dentro de uma outra categoria, os juízos podem ser classificados de duas outras maneiras. Os juízos podem ser analíticos ou sintéticos. O que é um juiz analítico? O juiz analítico é aquele no qual o predicado apenas identifica o sujeito. Ou seja, há uma relação de identidade entre o sujeito e o objeto. Desculpa, entre o sujeito e o predicado. Ou seja, o predicado não traz nenhuma informação nova ao sujeito, mas apenas confirma o que o sujeito já é. Isso é um juiz analítico. Por que é chamado de analítico? Por um motivo muito simples.
ele só serve para analisar, ou seja, reconhecer o íntimo daquilo que já está proposto no sujeito. Vou dar um exemplo de 2 juízos analíticos, tá? 2 juízos analíticos, ó. Olha esse juízo analítico, ó. 2 é igual a 2. Por que 2 é igual a 2 é o juízo analítico? Veja que também é a priori, mas concentre-se aqui no analítico. Porque quando eu falo que 2 é igual a 2, o primeiro 2 é o sujeito, o segundo 2 é o predicado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou apenas confirmando que o sujeito já é, pô. Eu não estou trazendo nenhuma informação nova. Quer ver outro exemplo de juízo analítico? Ó? O ser humano é um animal racional. O ser humano é um animal racional também é um juízo analítico. Porque as características animal e racional juntas é a mesma coisa que falar ser humano. Então é um juízo analítico. O que eu fiz? Eu apenas decompus o sujeito, ser humano, em animal e racional. Ou seja, eu analisei. Por isso o juízo analítico. Lembra? Análise é dividir. Então eu peguei aquele ser humano e dividi em suas características. Falar que o ser humano é um animal racional, de uma maneira ou de outra, é quase a mesma coisa que falar que o ser humano é um ser humano. Ó, um triângulo possui 3 ângulos internos. Um triângulo é uma figura de 3 ângulos internos. Juízo analítico. Porque ter 3 ângulos internos é justamente a atribuição que define o triângulo. Eu não aumentei meu conhecimento, eu apenas analisei o que é o triângulo. Por isso, juízo analítico. Percebe isso daí? Isso daí é muito importante, tá? Essas definições. Vocês vão ver já por quê. Então, veja que juízo analítico não traz informação nova. Uma maneira de vocês verificarem o juízo analítico é quando vocês, perante ao juízo, vocês façam o teste da contradição. Se você negar aquele juízo e der um absurdo, então quer dizer que aquele juízo era analítico. Então, por exemplo, um triângulo tem 3 ângulos internos. Um triângulo é uma figura de 3 ângulos internos. Olha a negativa disso. Ó. Um triângulo não é uma figura de 3 ângulos internos. Opa, virou contradição. Se virou contradição, então quer dizer que o juízo, o triângulo é uma figura de 3 ângulos internos, é um juízo analítico. Tá? E o que é o juízo sintético? O juízo sintético é um juízo que elabora uma síntese, ou seja, o sujeito e o predicado não têm uma relação de identidade. São coisas distintas, mas que eu sintetizei no juízo. Então, peguei as partes e coloquei numa coisa só. No juízo sintético, eu consigo trazer uma informação nova. Por quê? Porque o predicado não está contido no sujeito. Vou dar um exemplo de juízo sintético, ok? Olha só, exemplo de juízo sintético. O ser humano é alto. O ser humano é alto. Veja que o predicado alto não está contido no conceito de ser humano. É uma informação nova que eu trouxe. Portanto, é um juízo sintético. Percebe a questão? Isso é um juízo sintético. Né? Ó, outro exemplo de juízo sintético. Quer ver? Ó? A casa é amarela. Amarela não é um predicado que está contido no conceito casa, mas é uma informação nova que eu trouxe para produzir um juízo sintético. Vocês estão compreendendo? Então vamos lá, só para a gente deixar claro. Juízo a priori é o juízo que não precisa da experiência. Juízo a posteriori é o juízo que precisa da experiência. Juízo analítico é o juízo que o predicado não traz nenhuma informação nova ao sujeito, mas apenas tem uma relação de identidade com o sujeito. E juízo sintético é o juízo que traz uma informação nova ao sujeito lá no predicado. O predicado traz uma informação nova. Então, o predicado não tem uma relação de identidade com o sujeito. Ok? Acabei de trazer para vocês aqui
4 categorizações de juízos. Tá bom? O que o Kant percebe? O Kant percebe o seguinte, que toda vez que o homem quer produzir ciência, lembremos do início da aula, ele vai ter de produzir um juízo que seja universal e necessário. Lembra do início da aula? Para um conhecimento ser dito ciência, para um juízo ser dito ciência, ele tem que ter valor universal e necessário. Trazendo para essas classificações que eu estou explicando para vocês, um juízo científico, portanto, ele tem de ser a priori. Olha que doideira, ele tem de ser anterior à experiência. Sabe por quê? Porque somente o juízo anterior à experiência é que pode ter valor universal e necessário. Porque o que caracteriza a experiência? Lembra do início da aula? A experiência é sempre particular e contingente. E se a experiência é sempre particular e contingente, então os juízos a posteriori não podem ter valor científico. Pelo menos científico no sentido que Kant está dando a palavra ciência, que é o conhecimento que é universal e necessário. Diga lá, Rafael. Então, para ele ser a priori, alguém tem que ter criado. Então, ele vai ter que botar metafísica nisso aí, né? Aparentemente, sim. Aparentemente, o que o Rafael... Aparentemente, o que você observou está correto, Rafael. Aparentemente, você está dizendo o seguinte, Aristóteles e Descartes não tinham saída. Eles tinham que fazer isso mesmo. E pior, o Rafael, como foi que raios Newton conseguiu enunciar juízos necessários e universais a princípio da experiência? Putz, fudeu. Você entende a surpresa de Kant? Kant está assustado, porra. Porque, veja, se para a ciência ser produzida, os juízos devem ser a priori, porque devem ser anteriores à experiência, ou seja, devem ser universais e necessários, então, Aristóteles e Descartes não tinham saída, tinham que apelar à metafísica, como o Rafael bem falou, e pior, como foi que raios Newton conseguiu elaborar juízos universais e necessários se a física dele é aplicável experimentalmente? Putz, ferrou. Então, assim, a gente está no mato sem cachorro. A gente está aparentemente num labirinto sem saída. E o Kant vai querer resolver esse negócio aí. Vamos ver como é que ele vai resolver, ó. Isso é uma doideira. Mas voltemos aos conceitos kantianos. Vamos lá? Dadas as 4 categorias, a priori, a posteriori, analítico e sintético, para que um juízo seja universal e necessário, ou seja, para que um juízo seja conhecimento científico, ele tem que ser obrigatoriamente a priori. Obrigatoriamente a priori. Aí o que o Kant faz? Ele pega essa peneira conceitual que ele montou e aí ele vai passar na matemática, na física e na metafísica, para ver o que sobra. Vamos ver aí o que vai restar de... Quem vai sair vivo dessa? Quem é que vai sair vivo dessa daí? Tá? Vamos primeiro à matemática. Tá? A matemática, tanto para Aristóteles quanto para Descartes, aqui os dois concordam, e isso depois vai ser repetido por Leibniz, que é um filósofo que infelizmente nós não estudamos aqui, quem sabe no futuro a gente estuda, mas que viveu antes de Kant, viveu na mesma época de Newton, né, o Leibniz. O Leibniz, ele percebeu isso que eu vou dizer agora. A matemática, tanto para Aristóteles quanto para Descartes, ela sempre emite conhecimentos a priori. Por quê? Porque a matemática não precisa da experiência. Mas, para Descartes e para Aristóteles,
a matemática não é apenas a priori, ela também é analítica sempre. Ou seja, segundo Aristóteles e Descartes, a matemática, ela nunca traz um conhecimento novo. Porque todo processo que ocorre no conhecimento matemático são meras conexões racionais que eu vou deduzindo verdades maiores de verdades mais elementares e principais e fundamentais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, tá? 4 é igual a 2 mais 2. 4 é igual a 2 mais 2. Segundo Descartes e Aristóteles, 4 é igual a 2 mais 2 é um conhecimento analítico. 4 é igual a 2 mais 2 é um conhecimento analítico. Por quê? Olha que maneiro. Para Aristóteles e para Descartes, a única coisa que aconteceu na expressão 4 é igual a 2 mais 2 foi o seguinte. 4 sujeito e 2 mais 2 predicado nada mais são que a mesma coisa. Porque se eu decompor o 2, eu vou ter 1 mais 1. Se eu decompor o outro 2, vai ter 1 mais 1. E se eu decompor o 4, eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1. Então, na verdade, no fundo, eu estou dizendo o seguinte, ó, que 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1. Analítico. Então, para Descartes e para Aristóteles, todo juízo matemático é analítico. E como todo juízo analítico é a priori, ó, todo juízo analítico é a priori. Por quê? Porque você não precisa da experiência, porque o predicado já está confirmando o sujeito. Até quando eu falo assim, ó, quer ver, ó, vou dar um exemplo, ó. A casa é uma moradia. A casa é uma... Não, vamos pegar um exemplo melhor. O ser humano é um animal racional. Veja, animal racional já está contido no conceito de ser humano, então eu não preciso da experiência para verificar o enunciado. 4 é igual a 4, a mesma coisa, eu não preciso verificar. Então, todo juízo analítico é obrigatoriamente a priori. Consegue entender isso, né? Porque todo juízo analítico, como não traz informação nova, não precisa da experiência. Então, vamos lá. Para Descartes e para Aristóteles, todo juízo matemático é analítico. Então, dentro de uma linguagem kantiana, de Kant, tanto Descartes quanto Aristóteles vão afirmar que a matemática e a geometria produzem sempre juízos analíticos a priori. Só que Kant vai dizer o seguinte, não. Nem tudo que a matemática e a geometria produzem são juízos analíticos a priori. A matemática e a geometria conseguem fazer um negócio muito interessante. Tem que prestar atenção aqui. A matemática e a geometria conseguem produzir juízos sintéticos a priori. É aqui que eu quero que vocês prestem atenção para a gente terminar a aula, caminhar para o final da aula. Olha só. Da combinação entre juízos a priori e a posteriori e juízos analíticos a posteriori, para o aluno desavisado, a gente só consegue da combinação desses 4 juízos 2 tipos de juízos. Analítico a priori, porque veja, como o analítico, o predicado apenas confirma o sujeito e não traz nenhuma informação nova, então eu não preciso da experiência para confirmar nada. E o segundo juízo que surge dessa combinação é o sintético a posteriori. Porque, veja, como o sintético sempre traz um predicado, uma informação nova ao sujeito, parece, numa primeira vista, que eu sempre vou ter de apelar à experiência para confirmar essa informação nova que vem no predicado. Veja, a casa é amarela. A casa é amarela é um juízo sintético. Porque amarela é uma informação nova ao conceito casa. Ou então o ser humano é alto. Alto é uma informação nova ao conceito ser humano. Só que veja, para eu verificar esse alto e esse amarela, eu preciso da experiência.
Então, assim, aparentemente, todo juízo sintético, ele é a posteriori. Tanto é que esses dois exemplos que eu dei são juízos sintéticos a posteriori. O ser humano é alto, a casa é amarela. São juízos sintéticos a posteriori. E aqui, por favor, vou pedir a participação de vocês. Podem escrever ou falar. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Ó. O juízo sintético, ou seja, que traz uma informação nova do predicado ao sujeito. O juízo sintético a posteriori, que eu verifico pela experiência, o juízo sintético a posteriori, ele pode ter valor de ciência? Sim ou não? Lembrando, ciência é o conhecimento que produz juízos universais e necessários. Agora vem a minha pergunta. Juízos sintéticos a posteriori podem ser chamados de ciência? Sim ou não? Não. Não. Por que não, Rafael? Porque se ele é posterior, né? Se ele foi... Deixa eu pensar primeiro o que eu imaginei. Se é a posteriori, eu preciso de experiência particular Isso. e contingente. Perfeito. E se vem da experiência particular e contingente, não tem valor de ciência, porque a ciência só aceita juízos universais e necessários. Então, a casa é amarela ou o homem é alto, não tem valor científico. São juízos sintéticos. Podia ser azul e o homem baixo. Isso. Também não tem valor científico. Para ter valor científico, o juízo tem que ser universal e necessário, ou seja, tem que ser um juízo a priori. Então, temos aqui um problemaço, porque olha só, como é que o problema aumentou agora. Presta atenção. Os juízos analíticos, eles têm valor científico. Por quê? Porque eles são a priori. Só que os juízos analíticos têm um problema. Eles não ampliam o conhecimento. Porque eles só confirmam que está presente no sujeito. Eles só servem de base para o conhecimento. Eles são apenas o fundamento do conhecimento científico. A pergunta é, como é possível a física do Newton? Por quê? Porque a física do Newton não fica apenas falando dos princípios. A é igual a A. Não. A física do Newton ampliou o nosso conhecimento, caramba. Então o Newton produziu juízos sintéticos. Só que os juízos sintéticos que o Newton produziu são juízos sintéticos com valor científico. Então, além de ampliar o nosso conhecimento, ou seja, trazer informação nova ao sujeito, eles devem ser a priori. Não podem ser a posteriori. Então, assim, o que eu vou dizer é muito sério, tem que gravar na nossa mente para as próximas aulas. Para ser juízo científico, tem que ser a priori, porque tem que ser anterior à experiência contingente e particular. Os juízos analíticos são todos a priori. Tem valor científico? Tem, mas tem um problema. Eles não ampliam o nosso conhecimento. Eles só repetem o que nós já sabíamos, porque são fundamentos da ciência. Eles só dizem A igual a A. Eles só enunciam o princípio da identidade, só isso. Então, se existem ciências que ampliam o nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, são universais e necessários, então essas ciências têm de produzir o quê? Juízos sintéticos a priori, cara. A priori. Eles têm de enunciar juízos que aumentam o nosso conhecimento, independente da experiência. Ou seja, eles têm de aumentar o nosso conhecimento sem que esse conhecimento apele à verificação da experiência contingente particular. Doideira. Só que o que o Kant fez? Malandramente também. Quando ele olha para a matemática, ele percebe, opa, a matemática consegue produzir juízos sintéticos a priori. Por quê? Porque a explicação dada por Leibniz, Descartes e Aristóteles
sobre que a matemática só produz juízos analíticos está errada. Ela é falsa. Eu, Kant, comprovo. A matemática produz também juízos sintéticos, a priori. Então, o que a matemática formula é ciência. Aí ele dá exemplo. Ele diz, a jogadinha do Descartes, do Aristóteles e do Leibniz foi trazer exemplos simples. 4 é igual a 2 mais 2, pô. Mas quando a gente apela aos exemplos mais complexos da matemática, a gente percebe na hora que a matemática não elabora juízos apenas analíticos. Por exemplo, quanto é 1567 mais 3.940? Para você me dar o resultado disso daí, você não vai poder apenas analisar. Você vai ter de elaborar uma síntese. Porque da relação de soma entre esses dois entes numéricos vai surgir um ente completamente novo. Como, por exemplo, quando eu falo que 2 é igual a raiz de 4. Raiz de 4 é uma informação totalmente nova que escapa do conceito 2. E a conclusão que eu cheguei, que 2 é igual a raiz de 4, só veio por meio de síntese. Eu sintetizei duas informações diferentes. Mas que, ao mesmo tempo, essa síntese que eu efetivei é a priori. Porque eu também não preciso da experiência sensível para confirmar que 2 é igual a raiz de 4. Então, assim, ainda tô meio no buraco, mas pelo menos comecei a ver a luz do sol lá no alto do buraco. Porque pelo menos agora salvei a matemática. Pô, Kant pode dizer, matemática é ciência, pô. E ela é ciência não porque produz apenas juízos analíticos, como diziam Aristóteles, Leibniz e Descartes, mas porque produz juízos sintéticos a priori. Então podemos confiar na matemática. A matemática é científica, a matemática elabora juízos necessários universais e a matemática amplia nosso conhecimento. E se não ampliasse, nós não precisaríamos de estudá-la. Entenderam a jogada aqui do Kant, ó? Então, dos três, matemática, física e metafísica, uma já foi salva, a matemática. A matemática está salva. Ela está salva. A matemática é uma ciência. Porque elabora juízos universais e necessários. Tanto analíticos quanto sintéticos. E ambos a priori. Tá claro, né? Aí, professor, Diga. a matemática seria a única? Aparentemente, até agora, sim. Vamos ver agora a física e a metafísica. Uhum, Ele vai passar agora a peneira nos outros dois. tá. Vamos agora passar a peneira na física. Vamos passar a peneira na física. Olha que genialidade do Kant. Uma coisa é certa, Gislaine. Para Kant, a física newtoniana funciona. E é uma ciência. Por quê? Porque os enunciados da física newtoniana têm aplicabilidade universal e necessária. Mas temos um problema. Porque a física newtoniana está falando de coisas do mundo. E para eu acessar coisas do mundo, eu preciso da experiência. Que doideira! E se eu preciso da experiência, como é que a física pode ser ciência, pô? Se para ser ciência eu tenho que enunciar juízos universais e necessários, logo sem experiência. Como é que Kant vai resolver essa treta? É agora que eu quero que vocês prestem atenção. Falei que estava por perto do final, mas a gente vai prolongar só mais um pouquinho, juro, tá? Aula passada, não sei se vocês lembram, que eu dei uma visão geral do que o Kant estava querendo. Eu falei para vocês que o Kant efetivou uma revolução na filosofia, chamada de Revolução Copernicana.
Lembram disso? Por quê? Porque o que Copérnico chamou a atenção de Kant? Porque é o seguinte, tinha um monte de problema astronômico que eles não conseguiam resolver porque eles cismavam em enxergar o Sol, cismavam em enxergar a Terra como centro do universo. Aí o que Copérnico fez? Ele mudou o tabuleiro. Ele tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol. E aí parece que isso executou uma chave didática que fez com que o homem percebesse melhor as coisas. E alguns problemas astronômicos foram sendo resolvidos. Então Copérnico realizou uma revolução na ciência. Olha o que o Kant faz, olha que gênio. Ele fala, e se eu também mudar o tabuleiro aqui dentro da filosofia? Então Kant se propõe a realizar uma revolução copernicana na filosofia. E aí na aula passada eu expliquei para vocês. O que ele fez? Ele fez uma leitura simbólica do Sol e da Terra, chamou o Sol de sujeito, chamou a Terra de objeto. Então, no sistema geocêntrico, tradicional anterior a Copérnico, traduzindo para a filosofia, nós teríamos o objeto do conhecimento no centro e o sujeito do conhecimento girando em torno do objeto. Então, segundo Kant, a física ou a filosofia aristotélica colocava no palco principal o objeto do conhecimento. Então, como é que funciona a filosofia aristotélica, tomista, tradicional? O sujeito usa o seu intelecto e vai tentando compreender o objeto, até o objeto revelar a sua essência, revelar o que ele é de fato, o que ele é em si mesmo. Esse é o modelo físico tradicional. O que o Kant faz? Olha que gênio. Ele propõe uma revolução copernicana na filosofia. Ele tira a Terra do centro e coloca o Sol. Traduzindo para a filosofia, ele tira o objeto do centro e coloca o sujeito. Então ele vai dizer que a verdadeira física não deve ser regulada pelo objeto, mas deve regular o objeto ao sujeito. E é aqui que ele traz os conceitos de númeno e fenômeno, que eu disse a vocês. O que é o númeno? O número é o objeto em si mesmo, é a coisa em si mesma. Esse número, essa coisa em si mesma, eu não posso captar como conhecimento. Por quê? Porque ele está muito fora de mim. A única coisa que eu posso captar do objeto é como o objeto se manifesta para mim. E como o objeto se manifesta para mim, Kant chama de fenômeno. Então, assim, resumo da aula passada. Só podemos conhecer os fenômenos. Nunca o número. Nunca a coisa em si mesma. Nunca o objeto em si mesmo. Mas apenas a aparência fenomênica dos objetos. Então a coisa funciona mais ou menos assim. O que eu posso conhecer é aquilo que o meu aparato cognitivo sensorial permite que eu conheça. Então eu, sujeito, eu tenho um óculos e somente a maneira pela qual eu enxergo o mundo pelo óculos é que eu posso conhecer. Tudo aquilo que está no mundo e que escapa do meu óculos, eu não posso conhecer. Traduzindo para o filosofês, eu posso conhecer os fenômenos, mas nunca os números. Eu posso conhecer a aparência fenomênica daquilo que o meu aparato cognitivo sensorial percebe, mas não posso captar aquilo que escapa do meu aparato cognitivo sensorial. Então, como é que ele resolve a questão do Newton? Olha que gênio. Ele vai dizer o seguinte: a física do Aristóteles e a física do Descartes são falsas físicas porque elas estão apoiadas numa metafísica. E na metafísica a qual eles estão apoiados, eles têm a pretensão de conhecer o ser em si mesmo. Lembra da definição de metafísica aristotélica? A metafísica estuda o ser enquanto ser. Então, Aristóteles tem a pretensão de compreender o que é o ser em si mesmo. Só que Kant inverteu o jogo. Não dá para compreender o ser em si mesmo. Só dá para compreender do ser aquilo que se adapta ao sujeito. É o sujeito que manda.
Então, qual é o problema de Aristóteles e Descartes, segundo Kant? É que quando eles apelam a uma metafísica, eles apelam a uma metafísica que pretende conhecer o objeto em si mesmo. Isso é impossível. Por isso que a física que eles produzem não pode ter valor científico. Ué, mas peraí, Kant, como é que a física newtoniana tem valor científico? Aí Newton responde. Desculpa, aí Kant responde. Newton não apelou a nenhuma metafísica que pretende conhecer o objeto em si mesmo. Newton se satisfez em conhecer os fenômenos. Vocês entenderam isso daqui, ó? Olha a jogada do Kant. A física newtoniana é ciência porque Newton pretendeu apenas conhecer os fenômenos. Ele não se assoberbou ao ponto de querer compreender coisas que estão para além da sua lente, que estão para além do seu aparato cognitivo sensorial, pô. Essa é a jogada. Newton sabe que somente os fenômenos podem ser compreendidos. Ele não explicita isso na sua teoria, mas segundo Kant, o Newton está fazendo uma ciência dos fenômenos, uma ciência fenomênica. Veja, isso resolve um pouquinho o problema, mas não resolve o problema todo. Por quê? Porque mesmo Newton fazendo uma física fenomênica, se apoiando apenas aquilo que seu aparato sensorial e cognitivo capta, ainda assim ele está partindo de experiência, pô. Logo, pelo menos a princípio, os enunciados que ele vai colocar não serão necessários universais. Mas mesmo assim ele enuncia enunciados universais e necessários. Como isso é possível? Aí Kant encerra a questão agora. Por favor, prestem muita atenção agora. Kant vai solucionar o problema agora. Kant vai provar que a física pode ser sim uma ciência. A matemática é uma ciência, a física também pode ser. Olha que coisa curiosa. Como o sujeito não é regulado pelos objetos, mas ao contrário, os objetos é que devem se regular ao sujeito, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a estrutura do sujeito. Eu tenho que estudar a estrutura a priori do sujeito. O que isso significa? Eu vou traduzir. Eu tenho que direcionar minha filosofia, Kant está pensando, hein? Eu tenho que direcionar minha filosofia para conhecer a estrutura que o ser humano, que o sujeito carrega antes mesmo de ter experiência com o mundo. Para eu compreender sob quais categorias o ser humano pensa e sente a realidade. Para eu compreender qual é a estrutura do óculos que o ser humano usa para enxergar os fenômenos. Porque o que é um fenômeno? O fenômeno tem como matéria aquilo que nós captamos do mundo pelas experiências, que é tudo fragmentado, mas tem como forma uma estrutura a priori que já está na natureza humana, que é a nossa maneira de enxergar o mundo. E aqui que o bicho pega, porque olha que coisa legal antes da pergunta do Rafael. Essa estrutura a priori que o ser humano carrega, porque antes mesmo da experiência ele já tem essa estrutura a priori que o homem carrega é universal. Porque é a priori. Diga lá, Rafael. Dá para ver da onde saiu a psicanálise, né? Boa. Toda a psicanálise e outras teorias da psicologia modernas e contemporâneas vão partir da base de que existe uma estrutura universal no homem, mas que as experiências contingentes com o mundo não podem trazer, aparentemente, o conhecimento universal. Mas calma. Mas você tem razão. A psicanálise pós-moderna está batida nisso daí. Existe uma estrutura universal no homem. Uma maneira do homem enxergar o mundo.
Mas vamos lá. Voltemos ao problema do Newton. Como é que o Newton consegue enunciar juízos válidos, cientificamente, universais e necessários? Vamos lá, voltar ao Kant. O homem, portanto, tem uma estrutura cognitiva e sensorial universal, porque é a priori, já nasce com ele. Não é que o homem tem ideias inatas. As ideias ainda não foram produzidas. Porque para eu ter ideia, eu tenho que ter matéria-prima. A matéria-prima vem do mundo. Mas antes de eu ter experiência com o mundo, eu já carrego uma estrutura universal, a priori, da sensibilidade e da cognição, ou seja, da sensibilidade e do entendimento. Eu já carrego uma estrutura, ou seja, eu tenho uma maneira de sentir o mundo e de entender o mundo, que eu já carrego. E como é que ele explica isso? Olha que gênio. Essa estrutura que o homem já carrega, que são estruturas a priori, e se são a priori são universais e necessárias, e que já nascem com o homem, essas estruturas, elas forjam, elas emanam categorias universais. Categorias essas que não estão no mundo, repito, estão dentro da estrutura do sujeito. Então, o sujeito humano, ele é uma espécie de sujeito transcendental. Ó. O ser humano, ele é um sujeito transcendental. Por que transcendental? Porque ele carrega já em si certas categorias que transcendem a experiência, que são anteriores à experiência, que são a priori. E que categorias são essas? Essas categorias, presta atenção, elas são divididas em estrutura a priori da sensibilidade, que são as categorias que eu vou usar para sentir a realidade, e a estrutura a priori do entendimento, que são as categorias necessárias para eu produzir as ideias. Então, olha que legal. Por que a matemática é ciência? Porque a matemática produz juízos sintéticos a priori. Eles aumentam o nosso conhecimento, eu não preciso da experiência. Mas por quê? Porque tudo na matemática e na geometria é forjado por categorias que já estavam em mim e que fazem relacionar os entes matemáticos, segundo uma lógica prévia à experiência. O problema da física é que a física faz uma ponte com o mundo externo e precisa da experiência. Então o Kant está tentando solucionar o problema da física newtoniana. Então o que o Kant vai fazer? Ele vai tentar estudar detalhadamente como funcionam essas estruturas a priori universais que constituem o sujeito humano, que são a estrutura da sensibilidade e do entendimento. Por isso que ele vai escrever um livro chamado Crítica da Razão Pura. O que significa isso? Ele vai fazer uma análise crítica, ou seja, uma análise dos limites do entendimento e da sensibilidade humana, a partir da análise das categorias que o homem já carrega antes de experimentar o mundo. E daqui que ele vai tirar a resposta do porquê que a física newtoniana é ciência. Então vamos lá. Juro que está no final. Roubando o sábado de vocês, hein? Vamos lá. Primeira estrutura da sensibilidade, ou seja, a estrutura a priori que eu já carrego e que traz para mim ferramentas naturais pelas quais eu vou sentir os fenômenos. Vou sentir a realidade fora de mim. As categorias da estrutura a priori da sensibilidade que constitui o sujeito são duas, apenas. Tempo e espaço. Então olha que loucura. Olha como é que o Kant inverteu o tabuleiro. Se eu pergunto para René Descartes e para Aristóteles e para Leibniz o que é tempo e espaço,
Eles vão dizer que são estruturas da realidade objetiva. Para Aristóteles, lembra do início da aula? Tempo e espaço são acidentes da realidade objetiva. Para Kant, não. Para Kant, tempo e espaço são maneiras presentes na estrutura a priori do sujeito, são maneiras de enxergar o mundo. Então, nós enxergamos o mundo pelo tempo e pelo espaço, mas isso não quer dizer que tempo e espaço estruturem o mundo. Então, quando o Newton diz que o espaço é absoluto, é porque o Newton está dizendo o seguinte: da maneira pela qual nós enxergamos a realidade, e nós relacionamos as sensações fragmentadas que eu capto da realidade e organizo tudo aqui dentro, é porque essa organização se dá aqui dentro mediante a categoria do espaço, mediante a categoria do tempo, que estão aqui dentro de mim, não no mundo. E se essas categorias de tempo e espaço são a priori e formam a nossa sensibilidade do mundo, e todo homem tem isso, então todas as conclusões que eu tirar daqui serão universais e necessárias, pô. Então, por mais que eu, Rafael e a Gislaine, tenhamos experiências particulares e contingentes e diferentes nos fragmentos que nós recolhemos do mundo, quando esses fragmentos entram aqui dentro, a maneira de processá-los é a mesma. Porque tempo e espaço são categorias que estão no sujeito, não no objeto. Essa é a inversão que o Kant realiza. Então, tempo e espaço são maneiras de sentir a presença dos fenômenos. Então, nós explicamos os fenômenos através dessas categorias. Percebem isso? Então, tempo e espaço são categorias da sensibilidade humana. São a priori. E se são a priori, são universais e necessárias. Então, todos os juízos que eu tirar da relação dos fragmentos da realidade que eu captei pela experiência, mas essa relação foi feita pelas categorias de tempo e espaço, todas as conclusões que eu tirar daí serão universais e necessárias, pô. Por isso que a física newtoniana funciona. Porque o Newton, sem querer, inverteu o tabuleiro. Segundo Kant. E quais são as categorias do entendimento? Depois que eu catei os fragmentos da realidade, ó, catei um monte de fragmento da realidade. Na hora que eles entraram, eles foram ordenados pelas categorias de tempo e espaço, que são as categorias universais pelas quais eu enxergo os fenômenos. Depois disso, o que ocorre? Essa imagem fenomênica que está aqui dentro da minha cabeça, organizada pelo tempo e pelo espaço como categorias universais do sujeito, eu começo a querer formular outras ideias, deduzir coisas novas a partir daí. E para eu deduzir coisas novas, eu preciso de outras categorias, que são as categorias do entendimento. Que são 12. Que a gente não precisa entender todas. O objetivo nosso não é esse. Mas olha que coisa curiosa. Das 12, existe um par de categorias que nos chama a atenção. São as categorias de causa e efeito. Então, olha que coisa maravilhosa que o Kant fez. Causa e efeito não são, como diziam Aristóteles e Descartes, causa e efeito não são categorias acidentais da realidade objetiva. Causa e efeito também não são produtos do hábito, como dizia Hume, que chegou mais perto da verdade segundo Kant. Causa e efeito, sabe o que são? Causa e efeito são categorias a priori do entendimento do sujeito. Causa e efeito não está na realidade. Causa e efeito é a maneira pela qual o homem interpreta a realidade. É o óculos que o homem usa, assim como o tempo e espaço.
Numa lente tem um tempo e espaço, na outra tem a causa e o efeito. Então, a física de Newton, ela pode produzir juízos necessários universais, por quê? Porque ela parte de princípios a priori que já estão no sujeito, no cientista. Então, o cientista capta fragmentos de experiência, mas na hora que esses fragmentos entram, eles são organizados pelo tempo, pelo espaço, pela causa, pelo efeito e por outras categorias. Que não cabe falar aqui, que não precisa. Por isso que a física é possível como ciência. Então, segundo Kant, tudo que é física na obra do Newton é ciência. Porque aqueles juízos que ele enuncia funcionam universalmente necessariamente. Porque, no fundo, o que ele produziu foram juízos sintéticos a priori. A experiência só forneceu a matéria básica. Mas a estrutura mesmo do conhecimento é a priori, porque já estava lá dentro do sujeito. Por que o Aristóteles e o Descartes não conseguiam fazer o mesmo? Porque eles ainda tinham aquela visão engessada de que o objeto é que está no centro. E essas categorias estão na realidade. Então eles davam aquele salto da experiência particular contingente para juízos universais necessários. Mas esse salto, filosoficamente, não é evidente. Então não tem valor científico. Então pergunto a vocês, qual é a conclusão que nós chegamos? Da matemática, da física e da metafísica, qual é o único dos saberes que não tem valor de ciência para Kant? A metafísica. A metafísica não tem valor de ciência para Kant. Porque a metafísica executa saltos muito longos. E ainda está naquela fórmula de achar que o objeto é que deve guiar o ser humano. Veja você. A metafísica fala de Deus. A metafísica fala de alma espiritual. Isso daí é uma afronta à filosofia. Por quê? Deus e alma espiritual escapam dos limites do conhecimento humano, que já estão traçados pelas categorias a priori da sensibilidade e do entendimento. Que negócio é esse de provar a existência de Deus, meu Deus do céu? Se Deus está fora da estrutura do espaço e do tempo. Então, Kant, sabe o que ele fez? Imagine uma pilha de latinha, igual no mercado, né? Pilha de lata de massa de tomate. A filosofia foi sendo construída com a base da metafísica. Sabe o que Kant fez? Ele pegou a latinha lá de baixo. Ó. O que vai acontecer com o resto? Desmoronar. Kant está apontando para a metafísica e dizendo: a metafísica não é ciência, porque a metafísica enuncia falsos juízos universais e necessários. Ela deu saltos muito longos. Da experiência particular até lá, deu saltos muito longos. Está falando de assuntos que escapam da estrutura a priori da sensibilidade do entendimento do sujeito. Pô. Ok, meus amigos? Para quem queria fazer uma aula curta e fácil, eu não sei se eu consegui cumprir. Eu acho que não, né? Conseguiu, professor. Você não roubou o sábado. Você enriqueceu o sábado. É, sem dúvida. Tem que rever Que agora a aula com calma. Isso. Mas foi muito boa, viu? Mas, mim, Gislaine, você percebe que o cara, para criar um sistema desse daí, cara, é um gênio, hein? E agora, ele jogou, ele atirou, ele deu um tiro na tradição, matou a tradição, né? Questionou muita coisa. Não para minha opinião particular, deixo claro. Eu sou aristotélico tomista, obviamente, mas, pô, é um monumento em tanto, hein? Eu sempre gostei de Kant. Nunca entendi direito, mas sempre gostei.
Mas tá dando para melhorar pelo menos agora o entendimento? Tá. Eu tenho esse livrinho aí da A Razão dele, aí eu vou A ler Crítica da Razão Pura. isso. Mas posso te Ler desanimar um pouquinho? porque eu Kant já escreve muito tentei mal, ler tá? algumas vezes, mas não consegui. Então, é porque ele escreve muito mal, ele escreve parágrafos intermináveis, e ele Uhum. vai abrindo parênteses dentro do mesmo parágrafo. É um negócio muito difícil. Muito difícil. Mas Ah, talvez com a luz da aula a coisa funcione ajuda. melhor, né? Porque eu já tentei ler outras vezes, mas fechei e falei, fica para a próxima. Vamos ver se agora eu consigo. Mas muito Então boa é aula, isso. gostei, professor. Obrigado. Então, nas Obrigada a duas você. próximas aulas, o que nós vamos ver, tá? Nós vamos falar um pouco mais dessa crítica que ele faz à metafísica tradicional, vamos falar das famosas antinomias, e depois, na última aula, a gente vai partir para a parte moral do Kant, que é a crítica da razão prática. Porque essa teoria aí que ele está fazendo, uma crítica ao conhecimento tradicional, vai trazer consequências no âmbito moral do homem. E aí o bicho pega mesmo. Tá joia, meus amigos? Então é isso. Bom sábado a vocês. Fiquem com Deus até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, Até tchau. segunda. Bom fim de semana. Para Tchau. nós.